Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da DS Intermediários de Crédito. Hoje trazemos um projeto muito especial, um projeto que tem vindo a ganhar uma dinâmica incrível e tem tido um grande impacto junto das famílias portuguesas e essencialmente junto dos mais pequeninos. Vamos falar sobre os nossos mini-heróis da poupança. O que é que vamos perceber neste episódio especial? Como é que nasceu esta ideia dos mini-heróis? Porquê é que nós achamos que ensinar poupança desde cedo aos mais pequeninos vai fazer a diferença? E como é que a DS Intermediários de Crédito decidiu assumir este papel tão importante e fundamental para que possamos ajudar a construir pessoas que no futuro, jovens que no futuro vão ser adultos mais responsáveis? Para esta conversa aqui comigo hoje, tenho comigo uma convidada especial, que é só Catarina Matos, a Coordenadora Nacional Adjunta da DS Intermediários de Crédito e que tem sido também, desde o início, uma das principais impulsionadoras deste projeto. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Marta, pelo convite. Com todo o gosto aqui estou, para falarmos deste projeto maravilhoso. Que é um projeto maravilhoso. Realmente é um projeto fantástico. E como é que surgiu esta ideia, Catarina, dos mini-heróis da poupança? Tu que estavas lá no início. É muito curioso recuar no tempo, quando tudo isto começou, quando o projeto da DS Intermediários de Crédito foi lançado por ti, Marta Almeida, há mais de 8 anos. E, de facto, com o lançamento do projeto ADS Intermediários de Crédito, logo desde o início, percebemos que, ao lidarmos diariamente com clientes, com famílias, havia aqui, de alguma forma, alguma desinformação a importância da literacia financeira. A importância da literacia financeira ou a falta dela. E, portanto, ao tomarmos consciência que, de facto, um grande número de famílias tem aqui esta escassez de conhecimento nesta área, entendemos que o projeto da DS Intermediários de Crédito tinha que ir muito mais além do que apenas intermediar uma operação financeira. E, portanto, tínhamos aqui 2 caminhos a seguir. Ou pegávamos nestes clientes que são adultos, e de uma forma, se calhar, até bastante inteligente, tomámos a decisão de iniciar este projeto em tenra idade. Portanto, nós somos seres de hábitos, não é? E quanto mais cedo nos habituarmos a determinados comportamentos ou padrões de comportamento, mais facilmente será no futuro termos então esta responsabilidade financeira. E foi esse o principal propósito do surgimento deste projeto, portanto, há quase 8 anos atrás, e que tem sido, de facto, um caminho extraordinário. Desde o início é um sonho e que hoje está materializado, Sim, não é? Era um sonho que se tornou real, e hoje, em conjunto, na E verdade. hoje é tão real. Quais são os objetivos principais? Tu já elencaste aí algumas situações, mas o objetivo principal como eu disse há pouco, é ajudarmos a que hoje as crianças de hoje, os jovens, possam ser adultos mais conscientes amanhã. Isto vai fazer a diferença? Já está a fazer a diferença, diria eu. Na verdade, quando estes princípios, estes conteúdos são bem passados e são enraizados desde muito cedo, eles acabam por passar para os pais, para os irmãos, para os tios, para os avós e acabamos por criar aqui uma grande mancha em termos de informação e, portanto, aquilo que tem acontecido é que não só temos como principal objetivo chegar às crianças, mas a toda a comunidade educativa, porque os professores estarão a assistir, Sim. Os auxiliares de educação estarão a assistir, os pais vão ter informação de que este projeto existe na escola, vão querer saber mais informações e, portanto, toda a comunidade educativa tem, de alguma forma, usufruído deste projeto incrível. E, portanto, o principal objetivo, no fundo, é dotar estas crianças de conhecimentos básicos sobre a gestão financeira, a gestão orçamental, noções básicas como é que se ganha dinheiro, como é que se pode poupar. Portanto, são coisas tão simples,
mas que na verdade no dia-a-dia muitas famílias com a azáfama do dia-a-dia acabam por não ter muita disponibilidade de tempo e se calhar nem muito à vontade para falar de uma temática tão delicada, não é? Que é a parte financeira e portanto temos noção que as famílias acabam muitas das vezes por não levar este tema, que é um tema tão importante, e portanto alguém tem que o fazer, não é? Dia a dia. E nós também sabemos que os nossos filhos acabam por ser os nossos principais influenciadores, não é? Sem dúvida. E nós, ao tocarmos aqui em algumas feridas, de forma divertida e criativa até, acreditamos, e tem sido muito esse o feedback que também temos tido, que os próprios meninos acabam por já estar mais despertos para situações e nós damos dicas. Tem sido esse o trabalho da Maria Poupança e do João Tostão ao longo deste tempo. Qual é que tem sido o feedback que temos recebido por parte das escolas, de pais, das próprias crianças? Como é que tem sido isso? Olha, eu quando lançámos o projeto, eu nunca tive dúvidas que iria ser um sucesso. Mas de facto tem sido extraordinário, porque temos tido de forma muito constante não só o feedback positivo, mas também uma noção clara de que o projeto é um projeto ganhador, na medida em que temos tido muitos contactos de escolas que tiveram conhecimento do nosso projeto e que nos contactam para perceber se também podem usufruir desta iniciativa um pouco por toda a parte do país, portanto, o que é maravilhoso. E desta forma acabamos por envolver, não é? Muito mais pessoas, muito mais zonas geográficas, e o feedback tem sido, de facto, por parte das crianças, é extraordinário, porque é um dia diferente. Era isso que eu te ia pedir para nos contares. Numa visita à escola, o que é que os mini-heróis da poupança e as pessoas que os acompanham, o que é que acontece ali naquele bocadinho? Olha, primeiro, como estava a dizer, é um dia completamente diferente, porque fugimos à rotina, não é? Aquela rotina diária da aula tradicional e, portanto, todos nós sabemos que os programas escolares são extensíssimos, não é fácil para os professores muitas das vezes chegarem ao final do ano a cumprir estes programas e, portanto, entrarmos na escola levando aqui uma dinâmica um bocadinho diferente, às vezes até perturba um bocadinho ou poderá perturbar um bocadinho o desenrolar de um dia normal de escola. Mas não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que, com esta chegada dos mini-heróis da poupança à escola, toda a comunidade educativa fica em alvoroço. Não só as crianças, mas até os próprios auxiliares, os próprios professores, que quando assistem ao projeto ficam maravilhados e dizem a rir, de facto. Parabéns, porque de facto a vossa dinâmica é extraordinária. Ou seja, os personagens vão à escola, contamos de uma forma muito lúdica, portanto, a história do dinheiro, como é que o dinheiro surgiu, como é que foi a evolução do dinheiro e colocamos no fundo também aquela criança numa posição de terreno, ou seja, se eu quero concretizar um sonho, o que é que eu posso fazer para atingir esse objetivo, para cumprir esse meu sonho? E vamos dar aqui algumas dicas, algumas orientações. Lá está, mais uma vez, se eu sonho, esse sonho pode ser materializado. O que é que eu tenho que fazer no meu dia a dia para materializar esse sonho? E de facto é muito... E temos testemunhos maravilhosos de crianças a contar-nos e a darem-nos o seu feedback sobre esta dinâmica. E que nos pedem para voltar, inclusive. E que nos pedem para voltar. Mas depois ainda há mais coisas que acontecem. No fim dessa parte mais educativa, o que é que acontece na sala com as crianças? Há uma parte mais lúdica, não é? Portanto, há um conteúdo que tem que ser passado, mas depois a forma como nós passamos faz a diferença. Todos nós sabemos, já fomos crianças, não é? E, portanto, todos nós gostamos de jogar, de brincar. E aquilo que acontece, portanto, no final da sessão é que as crianças vão jogar o jogo dos mini-heróis da poupança, que no fundo é um jogo de tabuleiro, mas que naquele contexto de escola acaba por ser um jogo gigante, em que as próprias crianças são os peões do jogo e eles acham fantástico, acham incrível e, portanto, há ali uma dinâmica muito, muito engraçada. Portanto, os meninos são divididos por equipas, há ali uma competição muito saudável, no fundo com questões relacionadas com a ação que foi desenvolvida anteriormente. Portanto, há aqui um enquadramento e há aqui um encadeamento de todos os momentos da sessão. O projeto dos mini-heróis nasceu dessa forma simples, de irmos só às escolas e estarmos com as crianças, mas hoje eu olho aqui para a nossa mesa e já temos aqui um cofrinho, o nosso jogo já materializado,
que foi construído, porque muitas crianças nos perguntavam onde é que podiam ter o jogo para jogar em casa, com os pais, com os primos. É verdade, é verdade. Portanto, foi uma evolução com a ajuda também. Aliás, Marta, se me permites, não sei se te recordas numa ação em que estávamos as duas a dinamizar essa ação, porque é uma coisa que nós também gostamos de fazer, Sim. é fugir um bocadinho desta rotina, não é? Da coordenação nacional, irmos ao terreno e desenvolvermos também algo que nos dá tanto gosto no dia-a-dia. E não sei se te recordas, numa destas ações, houve de facto uma criança que, olhando para este jogo, disse: eu já vi este jogo, e até mencionou o nome do hipermercado, que nós não vamos mencionar aqui, e que de facto fez-se luz naquele momento. Ou seja, eu diria que se calhar nós temos que agradecer àquele menino pelo facto de termos aqui hoje o nosso jogo de tabuleiro, não é? Jogo, sim, eu acredito que sim. E também agradecer, na altura, foi quem nos ajudou a materializar este jogo foi a Science for You, e é um jogo também que tem aqui uma componente que nós tocamos muito lá, que é também a importância de doar. Portanto, a Associação Sara Carreira também se associou à causa e com a venda dos jogos também há uma verba que reverte a favor da associação, o que para nós também é uma forma de honrarmos aquilo que dizemos aos meninos. Exatamente. Também não é só criar ou fazer, dar, ganhar, mas também a parte da doação. Temos o cofrinho e temos ali também depois um livrinho de atividades e um planner. Um planner, sim. Porque o planner também acaba por ser de forma divertida, mais uma vez, não é? E criativa e lúdica, levá-los a perceberem a importância também de se organizarem. Há projetos para o futuro? Há muitos projetos para o futuro, nós não vamos parar por aqui, como é evidente, até porque seria uma pena, com esta dinâmica toda e com esta dimensão já atingida e com a solicitação que continuamos a ter por parte de várias escolas e até já de famílias que entram no nosso site e para adquirir os materiais e que nos contactam, portanto seria uma pena nós pararmos por aqui. Portanto, vamos continuar a trabalhar os mini-heróis. Em termos de faixas etárias, temos estado a trabalhar, portanto, aqui numa faixa etária mais jovem, portanto, dos 6 aos 10, 11 anos, sensivelmente, mas é relativamente ao primeiro ciclo, obviamente, mas eu diria que nós não podemos de modo algum parar por aqui, temos que dar, eu acho que temos que fazer crescer os mini-heróis. Eles vão crescer, não é? Não é? Porque é a lei natural da vida, portanto, há aqui um crescimento natural que vai acontecer e esses mini-heróis vão ser provavelmente heróis noutras escolas, portanto, noutros ciclos, com o mesmo propósito, com a mesma missão, mas com conceitos ligeiramente diferentes, porque temos que continuar a apostar e a acreditar que nós vamos conseguir fazer a diferença na nossa sociedade com projetos semelhantes a este. Catarina, que impacto é que tu achas que este tipo de iniciativas pode ter a médio e longo prazo? Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas que as crianças que já assistiram à ida dos mini-heróis às escolas, ao crescerem, vão sempre lembrar-se que um dia os mini-heróis, a Maria Poupança e o João Tostão, entraram na sua escola, dinamizaram aqui uma ação diferente e que lhes levou aqui uma mensagem fundamental. Eu quero acreditar que nós vamos conseguir fazer a diferença na vida destas pessoas, destas crianças, que vão ser jovens e que vão ser adultos, portanto, no futuro, e que de alguma forma esta ação irá levá-los a comportamentos mais saudáveis no que diz respeito à área financeira. Agora temos que continuar a acreditar que vamos poder fazer a diferença noutras faixas etárias. Sim. E, portanto, e até mesmo com sessões de esclarecimento junto das famílias, porque também é importante, se os mini-heróis foram à escola e se os pais têm conhecimento que os mini-heróis foram à escola, por que não dar continuidade a este projeto em camadas mais adultas? Este tipo de iniciativas, o que é que tu, na tua ótica, achas que revela sobre aquele que é o posicionamento da DS Intermediários de Crédito e daqueles que são os valores da marca, da nossa marca? Assim, eu acho que estão perfeitamente alinhados, porque a DS Intermediários de Crédito, desde o seu surgimento, que nunca se cingiu a ser uma mera marca para atuar única e exclusivamente na intermediação de uma operação e, portanto, desde sempre que nos preocupamos não só com a qualificação financeira do cliente, mas em perceber verdadeiramente quais são as motivações desse cliente, dessa família, portanto, o que é que os move, qual é a ambição, o que é que querem fazer nos próximos anos e, de alguma forma, isto está muito alinhado com este projeto, porque se nós conhecermos verdadeiramente a família, nós vamos querer apresentar soluções que efetivamente se enquadrem nesse propósito. E ao
percebermos que havia muito a fazer no que diz respeito à questão da literacia financeira, de alguma forma este projeto está alinhado, porque nós não podemos só ser meros profissionais de uma determinada área. Nós temos que ir muito mais além, nós temos que ser muito mais profundos na forma como estamos a atuar no mercado. E se nos deparamos com uma situação como esta, em que percebemos que aquela família, de facto, precisa de um aconselhamento diferente, de uma orientação diferente, então nós, enquanto profissionais, temos que nos preocupar com esta causa social. Não só o negócio, Sim. por si só, mas aprofundarmos de que forma é que nós podemos fazer a diferença no dia-a-dia, na vida das pessoas. E este projeto nasceu também com esse propósito. E tem sido engraçado, porque uma das coisas que acontece nas ações é que no final das ações, não é, todas as crianças que ali estão são promovidas, não é? A um mini-herói da poupança, recebem o seu crachá. É verdade. E, portanto, levam aquilo muito a sério. E levam a sério porque é uma missão. É uma missão. De passarem é uma missão. também em casa muito daquilo que aprenderam e ajudarem os pais na própria gestão, quando vão às compras, com as dicas que nós damos. E temos histórias já maravilhosas. Nós já temos alguns mini-heróis pelo país, que já foram convidados, inclusive, para irem a vários canais de televisão para contarem as suas histórias. Exemplos de sucesso. Queres falar um bocadinho sobre alguma história particular em relação aos mini-heróis? Algum mini-herói que tenha sido promovido com uma história bonita? Sim, nós temos vários exemplos que poderíamos partilhar aqui, mas há um caso em particular que nós tão bem conhecemos, até Guilherme. Porque está dentro de portas, de alguma forma, que é o Guilherme, e que foi promovido por nós como sendo um mini-herói, com muito orgulho, com o seu crachá, porque ele desde cedo percebeu e percebeu, graças também ao seu educador, ao seu pai, que tem sido um pai muito presente e, portanto, e que cultiva muito estes conceitos da poupança, de como é que se pode ganhar dinheiro, que o dinheiro, temos que trabalhar para ganhar dinheiro, que não é só pedir dinheiro ao pai e à mãe, não, eles têm que entender que para termos dinheiro temos que trabalhar e, portanto, esta história é muito engraçada porque o filho e o pai, de alguma forma, através de uma sociedade, não é, montaram um negócio, um mini negócio. Que começou por um valor que ele recebeu porque lavou um carro. Exatamente. E ele com essa verba, fez o um que é que ele fez? Fez um investimento. O investimento em limões, portanto, a água, limão, açúcar, gelo, a licença camarária para poder ter uma banquinha e vender a limonada. Na praia. E, portanto, aquilo que o pai quis fazer foi, primeiro, que ele percebesse que é preciso trabalhar para ter dinheiro e que, quando temos dinheiro, podemos investir e fazer crescer o nosso dinheiro. E, portanto, é uma história maravilhosa. Graças a este comportamento, o nosso menino foi então promovido a mini-herói da poupança. É uma história muito engraçada. Como tantas outras. A verdade é que tu falas que o nosso primeiro mini-herói com provas dadas à séria foi promovido e é filho de um nosso diretor de várias lojas da DS Intermediários de Crédito, mas de que forma é que as restantes pessoas da família DS Intermediários de Crédito se têm envolvido neste projeto? Como é que as lojas, as equipas se têm envolvido? É assim, de um modo geral, de norte a sul do país tem havido uma grande adesão e um grande envolvimento por parte das lojas, porque também os nossos diretores, que são empreendedores e que também investiram no negócio, percebem esta missão e percebem a importância desta missão. E então tem havido aqui um envolvimento generalizado, um pouco por todo o país, o que também facilita de alguma forma o facto dos mini-heróis poderem andar a circular de norte a sul do país. Nas escolas. E, portanto, tem sido de facto muito interessante assistir a este envolvimento por parte das nossas lojas. Porque as nossas lojas fazem os contactos com as escolas, ou quando há escolas daquela localidade que nos contactam, depois são as equipas locais que têm andado a dinamizar os mini-heróis. Portanto, acabamos por ter aqui, mais uma vez, a tal questão do valor, do princípio, daquilo que... A missão. Que não é só a missão da coordenação nacional, já é uma missão que é transversal a todos. Sim, na verdade, quando nós temos um pedido, que são vários que surgem,
mesmo através do nosso site, das nossas páginas das página redes dos sociais. Minerais Aquilo que nós fazemos é, de acordo com a zona geográfica do pedido que chega até nós encaminhamos para a loja mais próxima, que irá depois, portanto, dinamizar a ação nesse agrupamento ou nessa escola em particular, e desta forma acabamos por envolver também todas as equipas que adoram, e quando chegam à escola acabam por recuar no tempo e voltam a sentir-se crianças, e é tão bom voltar lá atrás. Então, tem sido mesmo maravilhoso. A verdade é que nós temos muitos planos para os mini-heróis, portanto, fica aqui a promessa que os mini-heróis vão crescer. A nossa ideia é continuarmos com o trabalho no primeiro ciclo, mas também avançarmos nesta fase para o segundo ciclo, e não só, eles já têm os seus episódios animados, portanto, na sua página, e a missão vai se manter seguramente. Qual é que seria para ti o maior sinal de sucesso desta iniciativa assim já? Como é que tu vês? Disseste assim, pá, isto foi... Olha, eu acredito, e é um desejo pessoal, e acredito que isso venha a materializar, que nós possamos estar num curto espaço de tempo na grande maioria das escolas deste país, não só primeiro ciclo, mas darmos continuidade a este projeto em camadas mais crescidas, porque principalmente quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, os nossos adolescentes ou pré-adolescentes começam a entrar numa... E eu sou mãe, tu és mãe, tens 2 filhos, eu também, já passámos e passamos por isso diariamente, e de facto educar hoje não é uma tarefa fácil. Aquilo que o contágio que existe diário do consumismo, não é de tal ordem que muitas das vezes nos limita em termos de educação com os nossos filhos, e portanto eu acho que nós podemos de alguma forma levar esta mensagem e este princípio da poupança, porque é importante que as crianças e os adolescentes percebam que uma coisa é necessitar, outra coisa é aquilo que é supérfluo, e eu acho que cada vez mais as crianças, os adolescentes não têm bem esta noção, Sim. E que muitas das vezes os pais acabam por até ceder, para não dizerem não aos seus filhos, mas que é importante que se faça este trabalho nas escolas, e nós sabemos que os conteúdos programáticos não chegam a esta dimensão da literacia financeira, o que é uma pena, e então acho que tem de ser empresas como a nossa, projetos como o nosso, a fazer este trabalho e a ajudar, no fundo, as famílias. Já muito se fala de literacia financeira, portanto pode ser que este tema passe a ser um tema necessário e obrigatório nas escolas. É fundamental. Porque é fundamental por tudo aquilo que é fundamental. Que Aliás, Marta, deixa-me dizer-te uma coisa. Há muitos jovens que terminam o 12º ano, isto é preocupante, que terminam o 12º ano e que não têm, por exemplo, a noção de qual é a carga fiscal, por exemplo, em Portugal. Sim. Que quando vão trabalhar e vão ter um salário, que uma parte desse salário é para descontar, que têm que ter contribuições, e, portanto, isto são questões tão básicas e tão essenciais que eu acho que a própria escola tem a obrigação de levar estes conceitos. É obrigatório, tem que ser obrigatório. Nós não podemos colocar um jovem no mercado de trabalho, que já é adulto, no fundo, com 18 anos no mercado de trabalho, ou com 20, ou com 21, ou com 22, o que seja, sem ter estas noções básicas daquilo que vai enfrentar. Que na verdade não tem. E que na verdade E também não para tem. colmatar isso, a DS Intermediários de Crédito já criou também um workshop de literacia financeira e finanças pessoais para essa faixa etária, que tivemos o pedido por parte de algumas associações e vai ser mais um sucesso, não é? O principal objetivo e missão é, à semelhança do que fazemos no projeto Mãe, na DS Intermediários de Crédito, que é, e acreditamos, quantas mais pessoas souberem o que nós fazemos, maior vai ser a probabilidade de verem a sua vida melhorada em termos financeiros. E aqui é igual, a mais jovens, a mais crianças, a mais pré-adolescentes nós chegarmos, seguramente estaremos a contribuir para que todos eles possam vir a ser adultos bem mais responsáveis. Concordas comigo? Sem dúvida. O caminho é por aí, seguramente. Catarina, que mensagem, antes de jogarmos um bocadinho o jogo, que mensagens é que gostarias de deixar a quem nos vê, a quem nos ouve, especialmente a quem quer contribuir para uma maior literacia financeira em Portugal? Uma mensagem aí, para os nossos ouvintes. Olha, eu começaria por... E espectadores. Eu começaria por dizer e aconselhar
quem nos segue que nos contactem no sentido de perceberem se também podem ou não usufruir destas ações, quer seja para os mais jovens, quer seja para os mais adultos. Isto não tem custos. Até porque isto não tem custos, portanto, isto mais uma vez é uma missão que tem custo para nós, naturalmente, mas para quem a recebe não tem qualquer tipo de custo financeiro, e que vai usufruir de um esclarecimento fundamental e de boas práticas que são essenciais para um comportamento financeiro responsável. E, portanto, quer seja através de, enfim, associações, câmaras municipais, juntas de freguesia, agrupamentos, portanto, as escolas, poderemos, de facto, já o temos feito um pouco por todo o país, mas queremos continuar a fazer, queremos continuar com esta missão que é tão importante e, portanto, aquilo que eu sugiro é que nos contactem, não deixem de nos contactar para perceber se também podem ou não estar elegíveis, no fundo, para poder beneficiar desta ação, que eu não tenho dúvidas nenhumas que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho, de facto, a certeza que assim será. Catarina, antes de terminarmos e nos despedirmos de quem nos vê, para irmos jogar um bocadinho o jogo, há, assim, alguma história que mais nós vivenciamos e nós agarramos na mochila, na mala dos mini-heróis no início, porque fomos na linha da frente mostrar também como é que se faz. Nós temos histórias mirabolantes, maravilhosas, de crianças de norte a sul do país. Há alguma história assim em particular que tu te lembres de feedback de alguma criança, para além de quando nós vimos embora, nos virem abraçar, dar beijinhos, mas há histórias muito giras e há realidades muito dispares. Há muitas histórias, de facto, histórias engraçadas, emocionantes, e no fundo, para mim, isto mais uma vez é voltar lá atrás e tenho presente uma escola onde estivemos em que o principal objetivo, quando chegámos à escola, por parte até do professor, para além de passarmos esta mensagem, a importância da poupança e tudo isso, era simplesmente apelarmos para a importância das crianças poderem levar o material escolar. Que é uma coisa que para nós parece super básico, Sim. Não é? Mas que de facto no dia-a-dia é um desafio nas escolas, é um desafio para os professores, e eu recordo-me deste professor que nos pediu esta ajuda. Sim. Por favor, se puderem tocar neste tema, porque eu já nem sei muito bem o que é de fazer mais, porque muitas das vezes tenho aqui as crianças dentro da sala de aula e não têm material para trabalhar. E portanto, curiosamente, nós depois desenvolvemos também incitámos uma ação no seguimento dos mini-heróis da poupança, em que nós oferecemos a várias escolas um conjunto de materiais para que as escolas pudessem distribuir junto das turmas e dos alunos, para colmatar muitas das vezes estas falhas que nós sabemos que têm que vir de casa, mas que nós também sabemos que nem sempre acontece e que as crianças não têm culpa. E que muita gente nem vê. Nós vimos porque estivemos lá. E foi maravilhoso. Catarina, eu vou-te convidar, vou fechar e vou-te convidar para jogarmos aqui um bocadinho as duas, porque eu já tenho saudades, eu já joguei há Tens noção que eu vou ganhar? Não, quem vai ganhar sou eu. Mas acho que não. Isto para dizer, o jogo dos mini-heróis está disponível, mais do que um jogo de tabuleiro, um jogo normal. É um jogo que é para ser jogado em família, que traz dicas importantes, porque nós acreditamos, afinal, que poupar também é de facto um superpoder. Portanto, Catarina, obrigada. Obrigada eu. A verdade é que este tipo de iniciativas não só educam, mas como também ajudam a preparar novas gerações, e este é mais um grande projeto, uma grande missão da DS Intermediários de Crédito. Portanto, muito orgulho. Obrigada. É um privilégio estar de mão dada contigo também neste projeto, e com a certeza que vamos firmes e que seguimos firmes para fazer crescer os nossos mini-heróis, mas sempre com o mesmo objetivo e com a mesma missão: fazer a diferença com todas as pessoas, crianças, jovens, com quem nos vamos cruzar. Portanto, fique por aí, que nós agora vamos jogar aqui um minutinho, só para que vocês fiquem com vontade de ir ao site dos mini-heróis. Está disponível também no site da Science for You, e ao comprarem, não só estão a levar de uma forma divertida para poderem educar também, ou dar continuidade a este projeto junto dos filhos, sobrinhos, afilhados, mas também vão estar a contribuir para uma causa. Portanto,
É um até já. Vamos jogar, Catarina? Vamos lá, vamos a isso, vamos a isso. Jogar. Então vamos jogar aqui, muito rapidamente. Abres o tabuleiro. Eu vou-te ganhar. Eu vou-te ganhar. Não sei se tens noção, mas geralmente comigo perdes sempre. Eu vou-te ganhar. Vamos lá. Que cor queres? Vermelho. Levas o fúcsia e eu fico o amarelo. Vamos lá. O dado. Qual é que saiu? Portanto eu vou ganhar. Anda lá. Vais tu que vais jogar também. 6, qual é a dúvida? Vamos lá. 6. Azul. Azul. Eu vou fazer aqui. Então o azul diz assim: tiveste azar. É a casa do azar. Não soubeste cuidar do teu dinheiro e fizeste dívidas. Salta 5 vezes sem sair do lugar. Portanto, vais ter que saltar, Catarina. Eu vou ter que saltar, portanto, é uma missão e como tal não posso dizer não. Faz assim. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.